Em discurso de despedida no TSE, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, voltou a defender a regulamentação de redes sociais. O ministro afirmou nessa quarta-feira que o que não é possível na vida real não pode ser possível no mundo virtual. Ele está cada vez mais poético, hein? Vamos acompanhar a despedida do Moraes. Entra o vídeo, produção. Não é possível admitirmos que haja a continuidade do número massivo, a desinformação, as notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas pela inteligência artificial. Não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação mínima, mas uma regulamentação que garanta o que eu sempre digo e sempre repito: o que não é possível na vida real não pode ser possível no mundo virtual. O que é proibido na vida real deve ser proibido no mundo virtual. Não é possível que continuemos, e esse Tribunal Superior Eleitoral dá o exemplo da necessidade de rompimento dessa cultura de impunidade às redes sociais, seja com as decisões e regulamentações das eleições de 2022, seja agora recentemente com a aprovação de relatoria da ministra Carmen Lúcia das novas resoluções para as eleições de 2024. Responsabilização. A liberdade que a Constituição garante a todos, a liberdade numa sociedade democrática, a liberdade deve ser utilizada com responsabilidade. Bons tempos em que se discutia a corrupção e a lavagem de dinheiro no nível do mensalão, do petrolão, que esses temas, esses crimes eram as pautas principais no debate público, dada a corrosão do Estado Democrático de Direito. Quiseram transformar o foco do debate público, tirando aí os crimes cometidos pelas pessoas poderosas e colocando ali os indivíduos comuns que se manifestam de uma maneira, evidentemente, muitas vezes aloprada, eventualmente criminosa, em redes sociais, mas que, obviamente, não são o maior problema da sociedade. E a cada vez que os tribunais superiores se manifestam para fazer pose de paladinos da justiça e da moralidade, é disso que eles falam. Eles votam e tomam decisões para aliviar a barra daqueles, inclusive, que confessaram os seus crimes, como a gente está vendo Dias Toffoli fazer com Marcelo Odebrecht. E, no entanto, o foco aí dos tribunais tem sido a rede social. Olha só como se inverte tudo no Brasil. A gente estava falando que o conluio das empreiteiras com o governo, com diretores da Petrobras, etc., eles inverteram para apontar conluio de investigadores e juiz. Agora, tudo se volta contra a rede social, porque a extrema-direita fez um uso da rede social que é inadmissível, e se esquece, obviamente, tudo que o petismo fez com a criação da mobilização em ambientes virtuais, os militantes que eu ajudei a popularizar como MAVs, né, em razão justamente dessas iniciais, os blogs sujos que faziam listinha daqueles inimigos da pátria. A gente tem muito orgulho de constar em determinadas listas de partidos políticos incomodados com fatos objetivos que nós revelamos, com análise a respeito daquilo que eles estão fazendo, quer dizer, com verdades inconvenientes. Então, assim, isso já vem de muito tempo. Chegou-se, evidentemente, com os adventos tecnológicos, a um patamar que gera alguma preocupação. Agora, que o ministro de Tribunal Superior e presidente de cada tribunal se arrogue toda essa atribuição de resolver tudo, de aprovar uma regulamentação de redes sociais, como se fosse não um parlamentar, né? Porque não é isso, é como se fosse o Congresso inteiro, tanto que com uma canetada eles derrubam decisões do Congresso inteiro, né? E eles fazem pressão para que o Congresso aprove determinados projetos, e eles estão de toga. Se eles quiserem
fazer busca de consenso entre deputados federais e senadores, que eles tirem a toga, que eles se candidatem, que eles se apresentem ao eleitorado brasileiro com as suas pautas. E essa é uma pauta legítima para um político, ficar falando de rede social, de repente encontra um eleitorado, consegue um carguinho, e aí vai lá debater nos bastidores, apresentar o seu projeto de lei, convencer os pares para que aquilo seja votado e aprovado. Agora, o que a gente vê é essa campanha permanente dessas pessoas que deveriam estar se limitando aos autos nos processos em que há provocação da corte que eles integram. Então, assim, é um sistema muito disfuncional e o Moraes certamente contribuiu para isso. Em outro momento, ele afirmou que o eleitorado acreditou que o Poder Judiciário não se acovarda mediante agressões de populistas e extremistas. Vamos assistir mais esse momento de auto-heroísmo de Alexandre de Moraes. Solta, produção. O eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas, extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Um legado de uma corte, um legado de uma gestão, um legado de uma pessoa pode ser medido por vários fatores, por vários instrumentos, mas eu acredito que o maior legado que o Tribunal Superior Eleitoral, em cada presidência, vem deixando, e eu pude contribuir com isso, nesses 92 anos da Justiça Eleitoral, é o único legado que importa para a Justiça Eleitoral: o fortalecimento, a garantia e a permanência da democracia. Tá aí o Alexandre de Moraes, o que você destaca, Grebe? Olha, o que incomoda no trabalho do Alexandre de Moraes é o sigilo. O Alexandre de Moraes tem dezenas, centenas de decisões, como a gente ficou sabendo por causa de um material que foi revelado nos Estados Unidos, não aqui. A maneira absolutamente sigilosa com que ele lida com as redes sociais. Ele não reclama do anonimato em que muita gente se esconde, de fato se esconde para propagar ideias, para propagar mentiras, para propagar discursos. Pois é, será que o judiciário brasileiro também não precisa expor as razões por que está cerceando a liberdade de expressão dessas pessoas? Pode até ser que esse cerceamento seja justificável, mas nós não sabemos. Está tudo em segredo. Uma coisa que não parece que não entra na cabeça do Alexandre de Moraes é isso, que ele sentou em cima desses inquéritos que estão no STF e que se comunicam de uma maneira também muito esquisita com a atuação da Justiça Eleitoral, pelo menos se comunicaram nesses 2 anos, né? Ele sentou em cima desse negócio e é uma caixa obscura, né? Para não usar a expressão que está proibida, né? Também não pode ser assim na democracia. Então ele está combatendo o que ele acha que é um mal com uma coisa que é péssima para um regime democrático, que é a autoridade agindo sem transparência. Aliás, cada vez mais, os ministros do STF mostram que tem um caso de amor com a intransparência, né? Eles não gostam de revelar as motivações dessas decisões do Alexandre de Moraes, não gostam de revelar quanto gastaram em viagem. Tem um caso de amor com a falta de transparência. Então, Alexandre de Moraes, é preciso que você entenda que não dá para conviver com o segredo que você, sobretudo, impôs a coisas tão centrais para a vida, para o funcionamento da política brasileira também, né?
Não dá para conviver com essa obscuridade. Então, nesse sentido, o legado do Alexandre de Moraes é muito ruim. É muito ruim. Ele aparelhou a justiça eleitoral brasileira, agora que ele está indo embora, ele aparelhou a justiça eleitoral brasileira para atuar como um órgão de vigilância e policiamento de maneira que nunca havia acontecido antes na história dos... Ele falou aí, 92 anos. Nos 92 anos de existência da justiça eleitoral, ela nunca teve esse viés policialesco tão forte quanto agora. Será que é isso? Será que é para isso mesmo que serve a justiça eleitoral? Então não sei, não tenho certeza não, Alexandre de Moraes, que é tão bom assim o seu legado, viu? Ah, mas o TSE tem absoluta certeza e a equipe de comunicação do tribunal fez um vídeo em homenagem ao Moraes, só faltou o arquivo confidencial. Tem musiquinha de fundo, tem aquele momento em câmera lenta, slow motion, de palmas, de aplausos, frases marcantes. É para isso que os brasileiros pagam impostos, né? Para que as autoridades dos três poderes produzam vídeos institucionais para exaltar o desempenho dos seus integrantes, principalmente quando há transição de cargos. Então, como esse programa é muito generoso, mas o público entende que a gente expõe para poder ironizar, para deixar tudo cair pelo ridículo, como pregava Lima Barreto, troça e simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo, a gente exibe aqui esse vídeo em homenagem ao Moraes, que foi anunciado pela Carmen Lúcia, para a gente fazer a nossa troça em cima, porque realmente é ridículo. Pode soltar. Ainda tenho, antes, os meus cumprimentos são seguidos de um vídeo que eu gostaria que todos assistissem, foi preparado pela comunicação, vamos ver agora o trabalho por eles realizado. Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. A liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação, no sentido de proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente. Quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o eleitor e a eleitora que vieram votar. E vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na justiça eleitoral. Não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. Nós, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, estamos editando uma portaria criando um Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é um único caminho. Viva a democracia, viva o Estado de Direito, viva o Brasil, que Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado. Vamos continuar. Eu agradeço as palavras da ministra Carmen Lúcia, agradeço o nosso setor de comunicação e imprensa pelo vídeo, em nome da Gisele, nossa assessora de
imprensa. Ai, 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 a produção tá rindo aqui, né? Até entrou no estúdio para dar umas gargalhadas desse vídeo. Quantas musiquinhas de fundo e aqueles gritos efusivos que aparecem, congela a imagem num aperto de mão. São vários momentos assim para mostrar o heroísmo de Alexandre de Moraes, suposto defensor da democracia e da regulamentação das redes sociais contra os golpistas. Palmas em câmera lenta. Graeb, você se emocionou? Você se comoveu com esse vídeo? Cara, não. Ou você só pagou por meio dos impostos aí toda essa produção? Tem isso também, né? É porque com vergonha alheia, meu. Eu fiquei aquela sensação de, ai, não é possível que fizeram isso. E eu adorei que a câmera fica ali focalizando a plateia, esperando uma reação efusiva, né? E daí passa 10 segundos, 15 segundos. É para aplaudir? Ah, é para levantar? Aplaudir mesmo. Alguém da frente levantou, vou ter que levantar também. Ah, meu Deus. Precisava ter animador de auditório, que nem tem no programa do, sei lá, do Silvio Santos. Não parecia que ia entrar logo depois alguém para dizer assim, eu conheci o Moraes quando eu tinha 5 anos, era um garoto assim, fazer aquele depoimento do arquivo confidencial. Esse pessoal perdeu a noção do ridículo. Que saudade, Graeb, daqueles tempos em que as cerimônias de transição de cargo eram protocolares, com autocontenção, é simplesmente uma formalidade para se registrar aquele momento. Hoje não, tem toda essa busca de exaltação das figuras. Eles precisam estabelecer qualquer tipo de polarização. Dizendo, olha, esse é o representante do bem contra aqueles malvados que usam as redes sociais dessa maneira, contra aqueles que querem destruir a democracia. Ele é um ministro de tribunal para julgar a causa que chega lá para ele. Quer dizer, essa gente saiu ali do próprio cargo com uma postura messiânica. E olha que isso foi usado para atacar os desafetos dessa turma. Mas a Lava Jato é messiânica, o Deltan Dallagnol é messiânica, etc. E olha só a postura deles. É uma postura messiânica. Esse vídeo é assim, a versão animada das fotos do Ricardo Stuckert, do Lula, que é tudo uma aura mítica, assim, que se tenta colocar. Não, você matou a charada, Felipe. Abria a camisa e saía ali o S, né, do super-homem, com uma capa e sair voando. Olha quanta cafonice. Não, você matou a pau. Você matou a charada do que me incomodava nesse vídeo. E é exatamente isso. Ele cria um personagem. E não é para você criar o personagem, porque o personagem vira alvo e alimenta a polarização, como você disse. Exato. E um ministro de tribunal eleitoral não deve ser usado em nenhuma circunstância, a imagem dele não deve ser usada em nenhuma circunstância para alimentar polarização no país. Então, um erro brutal da assessoria de comunicação, me desculpem os colegas da assessoria de comunicação, devem ser jornalistas, erro brutal ter feito um vídeo desse.